Não preciso do céu, nem de inferno pra temer. Sou apenas um ser tentando entender, e o pensamento me faz viver. A Kelly. Olá, Kelly, tudo bem? A Kelly é ativista até, já Oi, boa esteve aqui no noite. canal em várias ocasiões. Ela é professora de história. Prazer, gente. Só queria relatar, assim, eu tive no Conselho da Mulher da minha cidade e algumas mulheres têm um posicionamento muito semelhante o quanto ao de vocês. E eu queria entender, assim, porque a minha perspectiva como historiadora, né, da área de ciências humanas e que adoro estudar essa temática de como as religiões e as crenças não somente o cristianismo, mas principalmente as religiões monoteístas, elas foram criadas propositalmente para submeter os outros povos, né? Eu, inclusive, produzi ontem um artigo que ficou muito bom sobre essa questão do monoteísmo, são termos e conceitos, não sei se vocês já ouviram falar da história das ideias ou a história dos conceitos. Historicamente, dentro de um processo de crenças. Quando você olha, por exemplo, da onde que surgiu as três principais religiões monoteístas que tem sempre esse padrão do mito fundacional desde o início até hoje nas práticas sempre tiveram o reflexo da sociedade que é uma sociedade, uma religião que é criada por homens para submeter mulheres. O mito fundacional, por exemplo, a mulher veio de Adão, o Deus criador que criou todo o universo, que criou toda a humanidade, ele não podia criar uma mulher do zero, ele tinha que tirar da costela. Tudo muito simbolicamente, né? Convenientemente elaborado para manter a ideia de submissão. Então, desde lá do Velho Testamento, a mulher valendo menos que o homem, vários versículos, desde do comportamento de Jesus, quando uma mulher chega perto dele e ela vem pedir uma ajuda, e ele fala assim de uma forma bem dura, né, que não se deve dar pão aos cachorrinhos, né, se referindo a ela. Até o fato, por exemplo, de não ter havido nenhuma discípula, mulher mesmo, né, são 12 homens. Porque, assim, se fosse realmente uma inspiração, acho que teria que ser uma moral pior, porque, afinal, ele é onisciente, já temporal, ele não deveria estar literalmente ligado a nenhuma cultura. E aí a minha pergunta fica assim, se a gente entende que desde lá até hoje, a maioria desses líderes religiosos, eles vão utilizar desse poder para obter vantagens, seja numa instituição macro, como a Igreja Católica, para promover colonização e etnocídio, seja em pequenos templos, igrejas pequenas ou outras religiões, enfim, mas sempre existe, quando a gente analisa da perspectiva de Michel Foucault, da microfísica do poder, sempre existe vantagens que são obtidas, né? Seja, por exemplo, de mandar na pessoa, como vocês mesmos citaram. Nós vamos ter as vantagens financeiras, mas assim, ser um líder e poder ser ouvido e as pessoas atenderem os seus pedidos, isso é um poder que se tem na vida das pessoas. E como que a gente vai manter uma mulher sem avisar para ela sobre toda essa problemática, para tirar ela de uma situação de violência, sem fazer uma crítica, sem abrir esses olhos e falar, olha, a situação de violência não é culpa sua, você não tem que salvar o seu casamento, como está escrito lá, o casamento não é sagrado, como o líder religioso lá te manda. Como que a gente vai manter essa pessoa nesse espaço, que é o espaço que adoece? Porque na perspectiva da psicologia, como educadora, eu tenho que estudar bastante psicologia também, né? A maioria dos nossos problemas relacionados à nossa psique, a codependência emocional, a depressão, muitas vezes não são fatores genéticos, são fatores da sociedade que nos adoece. E, historicamente, nos adoecer, também fomos mortos por esse sistema, né? Que diga a santa, entre aspas, santa Inquisição.
Kelly, acho que sua internet tá dando pico. Kelly, a internet deu um pico. Talvez vocês podem começar vocês entenderam a pergunta dela, acho que deu uma travada, né? Você pode começar talvez respondendo. Responder, não. Pode, acho que pode começar a responder. Acho nesse espaço. Peraí. Kelly, sua internet deu um pico muito forte. Sua internet deu um pico muito forte, Kelly. Não deu para ouvir nada que você falou. Nada? Não, deu para ouvir até um certo ponto. Depois ela travou totalmente. Talvez você resumir. Até que hora vocês ouviram? Acho que é mais ou menos até que ponto vocês conseguiram ouvir? Vocês lembram até que ponto? Mas eu acho que você estava explicando sobre a questão como que os textos, né, sagrados, né, e como que a mulher é tratada no texto, e como que essa parte do texto poderia ser usado em um contexto cristão, né? Porque se o texto diz uma coisa, acho que mais ou menos talvez podia resumir mais. Assim, não é só o texto, né? Assim, desde o texto, porque o texto ele é realmente um texto escrito por seres humanos que expressam os seus valores, não é um texto inspirado por Deus. Assim como as interpretações dos líderes religiosos são interpretações humanas, que refletem uma sociedade que é machista e até misógina. Então, assim, como que a gente vai ajudar uma mulher numa situação de violência sem levar e abrir os olhos dela que essa situação, esse local é que está promovendo essa violência, essa submissão, essa codependência, né? Entendendo também na perspectiva aqui da psicologia, que muitas vezes é essa sociedade que nos adoece, né? Os próprios hospícios, no início do século passado, no início do século XX, eu estudei, por exemplo, casos de hospícios que mulheres eram internadas porque elas não queriam seguir esse padrão de família cristã, né? De mulher, dona de casa, submissa, ela queria estudar, trabalhar. Então, assim, como a gente vai manter essa mulher nesse espaço e livrar ela dessa violência, se é esse próprio espaço, essa própria ideologia, essa própria crença que está colocando nessa mulher a ideia de submissão, de salvar o casamento, de salvadora, de sempre amorosa, e um estereótipo, um arquétipo de dócil, feminino e submissa sempre, né? E de menos valor, inclusive. Como que a gente vai fazer isso com essa mulher? Eu acho que nem eu falei antes já pro Jorge, né? Você tem que partir do sentido que a pessoa é uma vítima, nesse caso, que nem você está relatando, tanto de abuso espiritual quanto de violência doméstica. E o que as vítimas precisam é de acolhimento, não de julgamento, não de dizer que tudo que ela acreditou está errado. Porque o que é essencial nesse momento que essa pessoa está sofrendo? Que ela pare de sofrer e pare de arriscar a própria vida num casamento, né? Então, eu acho que o que é essencial é você ouvir o caso dela, falar que tá errado, aconselhar ela a sair desse contexto de religião abusiva e se você acredita que ela deve largar a religião e fazer outra coisa, eu acho que é o caso para depois você conversar com ela como uma pessoa amiga realmente, né? E desenvolver esse relacionamento como uma pessoa normal, assim, né? Não vai ser o momento que a pessoa está fragilizada a partir de uma violência que você vai... aí eu acredito que você vai fazer, né? Se você, tipo, tentar convencer ela que Deus não existe naquele momento, você vai estar fazendo que nem os pastores fazem, que é... o cara vai pedir um pão e ele tenta pregar para você, assim, sabe? Então você tem que lidar de forma humana com a pessoa e atender a necessidade... imediata dela, né? Não abrir um fórum de discussão sobre a questão de Deus, assim, que vai lidar com 500 questões diferentes, que eu acho que nem é o foco aqui da live, né? Se fosse para uma questão... Eu não digo, assim, de falar para ela não acreditar em Deus, não seria essa questão. Seria, assim, como, por exemplo, se no ambiente da família, que é aquele marido que... geralmente vai ter uma tendência misógina, né, violenta, que vai estar promovendo isso, e geralmente também ele é cristão, ele é religioso e acredita nisso. Então, a gente vai ajudar essa mulher a sair desse meio,
vai falar que o problema não é ela, que ela não tem um karma, um pecado para pagar, ou ela não tem que salvar esse marido. Mas muitas vezes é esse meio social, inclusive dessa religião, que vai estar também promovendo esse silenciamento até para não denunciar, para que não coloque em risco a família. Não seria tipo, não acredite, né? Mas também de trazer esse ponto crítico, porque, por exemplo, aconteceu uma coisa assim, para atender as mulheres, que eu acho super válido, né? Uma psicóloga se voluntariou para fazer um atendimento psicológico para essa mulher que está em situação, né, de depressão, muitas vezes. Mas, assim, eu trouxe uma crítica muito forte, porque, assim, ela foi fazer um atendimento psicológico dentro da igreja, que é um espaço hierárquico, uma igreja católica, e ela falou que ia trazer uma perspectiva de psicologia dentro da perspectiva da família cristã. O que é a família cristã, quando você vai olhar para a história? Qual é a perspectiva, né? Onde que o cristianismo coloca a mulher? Então, a minha crítica veio muito nesse sentido, assim, como que a gente vai ajudar essa mulher a sair dessa situação se o meio todo social e religioso está falando assim, olha, perdoa, é assim mesmo, Deus tem um projeto para a sua vida. Eu já ouvi coisas do tipo, né, em situações similares, dentro do meio religioso, coisas assim, e que revitimizam a vítima, que já é vítima. E ela se mantém nesse, não é só o contexto familiar, é o contexto social ali de todo o grupo que está promovendo esse tipo de situação e fazendo com que ele perdure mais tempo. Então, às vezes, eu acho assim que um atendimento ele tem que ser, obviamente, o mais laico possível, até porque a legislação, o Conselho Federal de Psicologia também ordena isso, né? Não tratar, muito menos no espaço religioso, muito menos num viés religioso, desse problema de saúde mental da mulher que está sofrendo violência, mas que a gente também tem um olhar crítico de que, na hora de aconselhar essa mulher, ela pode, sim, encontrar outro grupo religioso, outra, né, se ela continua acreditando, mas é de trazer essa perspectiva crítica de que pode ser, não é sempre, mas a grande parte, dentro desse meio social da perspectiva da família cristã, é o meio em que, vocês viram mesmo os dados, que está acontecendo mais índices de violência, e que pode ser esse meio que está promovendo isso de alguma forma. Mas é que o que eu penso, e isso que eu já tinha falado antes no início do podcast, é que a gente precisa encontrar essa mulher onde ela está, né? Então, já foi feito pesquisas, e isso lá fora, lá no Canadá, com essas agências, né? Seja o CRAS, psicólogos, enfim, que são seculares, e eles acabavam por julgar essas mulheres, né? Agora, o que eu vejo dentro da Bíblia não é o que eu entendo que é o que eles estão pregando por aí, né? Então, eu não vejo eu não sou, né, complementarista, que a gente chama, onde eles acreditam que a mulher ela tem que se submeter ao marido. Então, isso são diferentes interpretações, né? Eu sou igualitarista. Eu entendo que eu não me submeto a ninguém. Entende? Agora, por muitos eu vou ser vista como herege dentro da igreja. Então, assim, eu quando eu leio a Bíblia, eu não interpreto a Bíblia dessa forma. Em nenhum lugar na Bíblia vai dizer que você tem que continuar casada com o marido que é abusador. Pelo contrário, ele vai falar que você pode se divorciar em caso de abandono e em caso de traição. Entende? Então, em nenhum lugar da Bíblia vai dizer isso. Então, o que eles estão pregando aí é uma Bíblia que eu não conheço. Né? Outra coisa, em nenhum lugar da Bíblia também vai colocar essa mulher como sendo a dócil, a submissa, aquela que não provê o lar, que não pode trabalhar. Pelo contrário, lá em Provérbios 31 vai mostrar uma mulher que é mulher de negócios. Se vocês lerem Provérbios 31, vai estar uma mulher lá que ela faz muita coisa. Só que aí os pastores vão pegar Provérbios 31 e vão dizer, você tem que ser que nem a mulher de Provérbios 31, e aí eles distorcem, não sei como que eles distorcem aquele versículo, e vão dizer que você tem que ficar em casa. O seu trabalho é cuidar dos filhos e cuidar do seu marido. Entende? Então, assim, o meu trabalho com as mulheres vítimas de violência doméstica, que são cristãs e eu atendo muitas, é começar por desconstruir esse pensamento, que nem eu falei, é fruto do abuso espiritual. Essas mulheres, elas vêm condicionadas a acreditar mentiras que para mim não estão na Bíblia. E não é a forma que eu interpreto. E também não acho que a Bíblia, ela fala sobre tudo. Ela não fala sobre tudo. Nós precisamos buscar outras fontes de informação. E então, assim, eu começo
a partir desse ponto com as minhas clientes e as pessoas que eu ajudo, assim, é desconstruindo esse tipo de pensamento. Agora, nem todas vão acreditar ou vão querer isso, muitas vão dizer, não, mas eu preciso ser submissa a um homem, beleza, mesmo assim, eu vou lá na delegacia com elas, processo abusador e é isso, entende? Mas eu entendo que a gente precisa partir desse ponto, assim, de empatia mesmo, que nem o Léo estava falando. Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires, eu sou doutor em engenharia de informação focado em bioinformática. Este podcast é focado na mente ateísta. Os tópicos serão bem variados, mas em geral o objetivo é ajudar a entender como vai ser um Brasil mais ateísta, como vai ser um Brasil mais secular. O que muito possivelmente será resolvido, quais são os conflitos atualmente que são criados por questões religiosas, dogmáticas. Então o objetivo é servir como um ponto de reflexão para ateístas ou pessoas que sejam interessadas na mente ateísta. Então, nosso objetivo é, em cada episódio, tratar de forma diferente ou de forma bem variada a mente ateísta. Inicialmente, eu vou produzir os episódios eu mesmo, mas nós vamos ter possivelmente convidados, qualquer pessoa que conheça um ateísta que tenha uma certa influência e queira sugerir para o podcast para ser entrevistado, para a gente bater um papo, ou até mesmo se você tiver qualquer influência no ateísmo brasileiro que tenha algum tipo de importância no mundo do ateísmo brasileiro, você está convidado a participar. Eu sou autor de vários livros e os meus últimos livros têm sido focados em ateísmo. Eu sugiro eu peço gentilmente que conheça os meus livros na Amazon, Google Books e também conheça meu canal do YouTube, onde que esse podcast vai estar disponível com episódios extras e também será disponível, todos os episódios do podcast estão disponíveis no YouTube com a adição de mais episódios. Então, se inscreva no meu canal do YouTube e deixa seu like e suas estrelas, dependendo de qual plataforma você estiver usando. Então, bom aprendizado. Tem um ponto, na verdade, que entra junto com... Aproveitando que a Kelly já fez essa pergunta, é que eu acompanho vários canais de ateístas, né? Especialmente mulheres. Tem a Tia Ateia, que é muito bom, é uma mulher negra. Ela tem uma companheira de live, que também é uma ex-missionária negra, né? Que é a mulher negra, está na parte mais extrema do abuso do Estado, né? Geralmente é mulher negra, geralmente, não sei a história da Tia Ateia, mas... ela é alguns exemplos de pessoas que viveram o cristianismo, né? Eles viram o abuso de dentro. E talvez uma pergunta que eu faria para você eu sei que não existe talvez uma resposta fácil, né? Qual que é a linha entre... Porque você basicamente, eu concordo, né? Eu já tive nessa situação, eu participava de um grupo de cuidado coletivo, né? Chamado Acalento, né? Que era cuidado coletivo, e todas as pessoas ali eram cristãos, né? Eram religiosos, né? E uma vez havia uma moça que estava sofrendo muito, né? E ela falava que rezava e rezava. Na minha cabeça eu pensava, né? Como ateu, né? De que você não está fazendo nada de errado, né? Ela achava que ela estava rezando de forma errada e por isso a vida dela não funcionava, né? Mas eu achei que não era o momento de eu ir lá e convencer ela de que Deus não existe, né? Eu entendo que existe um contexto. Mas às vezes eu penso, qual que é a linha entre você... Que você está passando... Você basicamente... parece manter a ideia de que dá para você manter a religião, né? Que você fala, eu vejo a Bíblia, eu interpreto desse jeito, eu não vejo que a Bíblia coloca a mulher como submissa. Mas a pergunta às vezes por que algumas mulheres viram ateias e outras permanecem no cristianismo, né? Essa é talvez uma pergunta, não sei se você tem alguma opinião sobre isso. Você diz das mulheres que sofreram violência doméstica? Não, fala assim, não somente violência doméstica, porque existe algum tipo de abuso no cristianismo que não chega a ser doméstico. Às vezes um abuso... Por exemplo, eu tenho uma amiga que cresceu... Na verdade, eu conheço vários casos, para ser sincero. As mulheres são as que mais sofrem no cristianismo, mas eu conheço o caso de uma amiga minha... Chegou uma amiga de faculdade, a gente era bastante próximo, né? E ela contou para mim como foi casar de acordo com os valores cristãos, né? Que a avó dela era muito cristã, era muito religiosa. Ela comentava dos abusos, né? Ela falou que ela estava grávida, aí o marido ia caçar outra mulher, e ela falou, uma história tipo horrível, né? Aí depois ela largou a religião, casou uma segunda vez e parece que o casamento agora melhorou, sabe? Mas o primeiro casamento parece que foi um desastre, né? Foi um casamento dentro dos valores cristãos, né?
Então, às vezes, muitas mulheres ateias, né, que eu conheço aqui do YouTube, sofreram algum tipo de abuso, né? Não foi necessariamente um abuso sexual, mas foi algum tipo de abuso psicológico. Você comentou sobre os abusos espirituais, né? Acho que muitos ateias, né, que eu tenho acompanhados, passaram, até mesmo em inglês, né? Eu acompanho podcast em inglês também, como Atheist Experience, e muitos correlatam a mesma coisa, algum tipo de abuso com a freira, com o pastor, com a pastora, né? Talvez eu não sei, eu acho que não tem uma resposta para isso, mas talvez se você quiser falar um pouco sobre o que separa uma pessoa que sofreu um abuso e permanece no cristianismo e a pessoa que vira ateia, né? O ateia, vamos falar mulheres, né? Vira ateia. Eu acho que é a fé, né? Realmente não tem uma resposta. Eu vejo casos de abuso espiritual todos os dias e realmente eles são muito, muito horríveis, né? Eu sei de casos que o pastor, né? Já peguei muitos casos de clientes que o pastor abusou, né, sexualmente. Então, uma pessoa assim, ela não quer mais continuar na fé, né? Porque ela tinha aquele lugar como um lugar de proteção, de acolhimento, onde Deus estava, e como é que algo nesse nível tão horrível aconteceu, né? Então, eu acho que o abuso espiritual é algo muito profundo, né? Quando você sofre, realmente, a maioria das pessoas, elas não querem mais permanecer num lugar que lembra elas do abuso que foi cometido, né? Então, muitas pessoas também não perdem a fé, mas viram desigrejados, assim, porque eles não conseguem mais pisar em uma igreja, porque eles se lembram do que aconteceu. Então, assim, eu não sei dizer porque algumas pessoas ficam e outras não, mas eu sei que as que não ficam eu entendo completamente, porque o que elas sofreram foi horrível. Eu posso comentar? Perfeito. Claro, por favor. Primeiro, eu só contando assim, eu não tive nenhum tipo de abuso em relação a isso, assim, né? Mas esses micropoderes e poderes acaba acontecendo outros tipos de abuso, que é essa questão dessa autoridade, né, que o pastor se acha. E, assim, a meu ver, vários arquétipos, porque os mitos, eu vejo a Bíblia como um mito, assim como os mitos gregos. Eu gosto de analisar os mitos porque eles refletem os valores de uma sociedade, então eu estudo os mitos nessa perspectiva científica. E vários contos, por exemplo, Esther, Sara, aquela que é a escrava de Abraão, né? São vários contos, a própria esposa de Abraão, Maria, são todos arquétipos de uma mulher submissa, dócil, né? Que é o reflexo dessa sociedade arcaica daquela época, que se reflete até hoje, né? O cristianismo, a própria ideia da criação também da monogamia, da família monogâmica. Lembra que eu falei dos termos? Monarquia, monoteísmo, monogamia, a questão também da monocultura, né? Eles são questões que, a partir de Zoroastra, que o Zaratustra, que o Nietzsche analisa, que é o que faz a fundamentação de eliminar as diversidades de existência das pessoas lá na Pérsia Antiga e criar a ideia de monoteísmo e eliminando as crenças em outros deuses. E aí, depois, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, todos vão ser criados a partir dessa ideia, porque o mono, ele é mais fácil de você criar um padrão e fazer controle. Então, essas religiões, elas cresceram muito, muito dentro dessa ideia do mono, né? E a mulher, ela continua ainda sendo submissa. São religiões, inclusive o cristianismo, né? Ele, não só a mulher, ele legitima e foi utilizado para promover a escravidão, né? E colonialismo e etnocídio. Então, assim, eu entendo que esses arquétipos todos, eles sobrevivem com o tempo, e os homens que querem os privilégios, né, de manter essas mulheres submissas, eles interpretam isso para ainda submeter mais e cometer mais abusos, né? O próprio poder de ser um porta-voz de Deus, de ser uma pessoa que está ali representando bem, eu até falo que é um terreno fértil para acontecer mais abuso, porque a pessoa perde a guarda, né? E fala, não, pode ficar aí cuidando das minhas crianças na escola dominical, vem aqui, faz isso. E os abusos, enfim, vão acontecer, não só no cristianismo, mas em várias dessas instituições e até não regulamentadas, em que existe essa ideia dessa autoridade que foi, entre aspas, dada por Deus. E aí, o que acontece? A pessoa, quando ela não entende que
a sua crença, a sua religião, ela é fruto do fator de onde ela nasceu. Então, se você nasce em um país cristão, a tendência de você ser cristão é muito maior, assim como se você nasce num país islâmico, você vai provavelmente ser islâmico. Se você nasce num país hinduísta, você vai ser hinduísta. Então, é um fator geográfico e cultural, e não é uma decisão porque Deus quis, mas é por um acaso que você nasceu naquela sociedade. A pessoa que não entende esse conceito, ela acha que ela é essencialmente a identidade dela, digamos, no nosso caso brasileiro, na maioria dos casos, é cristã. Então, assim, é claro que, obviamente, a gente tem que ter muito cuidado, porque a pessoa, quando você vai criticar a religião que ela acredita, ela acha que é um ataque pessoal. Por isso que eu questiono como que essa pesquisa no Canadá trouxe esse dado, porque pode ser uma interpretação da pessoa. Olha, eu fui lá nesse local de acolhimento e a pessoa veio me atacar minha fé. Só que ela não estava atacando você, ela estava te mostrando uma situação, assim como muitas vezes você vai falar para a mulher que o problema é esse marido, e ela vai achar, nossa, mas então sou eu que sou errada, porque eu escolhi esse marido, eu que decidi isso aqui. Aí a pessoa às vezes acha que é ela o problema. E por isso que, assim, eu como professor, eu sempre gosto de ensinar aos meus alunos, você tem que separar o que você é do que foi lhe colocado enquanto sociedade onde você nasceu. Muitas vezes você não escolheu o que você é, você não escolheu os seus valores. É obviamente que eu concordo plenamente com vocês de que tem que ter um cuidado nesse momento, mas eu entendo que a gente também precisa olhar que essa codependência, seja com relação ao marido, também existe a codependência em relação ao líder religioso, e uma codependência à ideia de Deus e de que esse Deus mandou um tal de um livro sagrado, e que o que está nesse livro é um manual de sobrevivência moral e ética. E para essas pessoas entenderem que esse livro ele era para aquele tempo e ele servia para aquele tempo, né? Então, eu entendo nessa outra perspectiva, assim, que a gente tem que chegar, obviamente, devagar, mas não silenciar quanto a isso, porque muitas vezes é nesse meio que é um terreno muito mais fértil para que mais abusos aconteçam. Mas é que eu não penso que a Bíblia ela esgota todos, é um manual que aquilo ali é a única coisa que você tem que ler para saber como sobreviver à sua vida. Isso eu creio que muitos cristãos não pensam desse jeito, né? Agora muitos pensam, né, que você tem a Bíblia e ali é onde diz como você tem que viver a sua vida. E isso para mim não é verdade, assim, porque tem a Bíblia e tem outras coisas. Por exemplo, você está sofrendo violência doméstica, a Bíblia não diz exatamente o que você tem que fazer. Por isso que Só tem me as permite leis. aqui, Luciana, talvez aproveitar o que você está falando, porque eu acabei de ver um episódio agora do Free From Religion Foundation, que é uma organização norte-americana, acabou de processar, eles ganharam na justiça uns parlamentares lá dos Estados Unidos que levantavam a Bíblia dizendo que todas as respostas estão aqui, né? Então, muitos cristãos, especialmente americanos, eles acreditam que a Bíblia é tudo que eles falam, que toda a história está aqui na Bíblia. Eles processaram isso porque eles estavam fazendo isso no parlamento norte-americano. E o Free From Religion venceu, né? Porque muitos cristãos acreditam que a Bíblia tem todas as respostas. Sim. Mas não tem, né? Não tem. Se a gente quer saber de física, ali não vai falar sobre física, né? A gente precisa. Mas tem música que acredita, tem o chamado desenho inteligente, criacionismo. Então, assim, é por isso que eu estava cuidadoso em entrevistar você, porque eu acompanho muitos cristãos, sabe? Eu vi agora que você é mais aberta, mais assim, moderada, vocês dois, né? Mas tem cristãos que acreditam que a Bíblia tem todas as respostas. Muitos deles chegam. Eu tenho um livro que chama Seria a Bíblia um livro científico, no qual eu vou mostrando algumas coisas que muitos eles acreditam a ponto de. Eu já teve caso, eu tive o caso de um professor que comentou comigo que ele foi. Eu ia falar sobre teoria da evolução na aula dele, na aula de física, né? Eu queria falar sobre teoria da evolução. Ele comentou que ele foi agredido verbalmente, né? A própria Kelly tem um caso, que eu não sei se ela quer comentar, porque ela está com receio, porque ela tá com algumas coisas privadas dela, mas ela também tem um caso, amigo, que eu não vou comentar aqui, porque se ela comentar, ela comenta, porque ela está com um pouco de receio, algumas coisinhas dela, mas tem alguns casos que você ouve que são pesados, né, em torno disso. Mas assim, que nem eu estava te falando, para a questão da violência doméstica e todas nós temos leis hoje em dia, e leis muito boas. Infelizmente, essas leis, elas
são só no papel mesmo, que a gente sabe que na prática elas não funcionam também assim. Mas nós temos todo o avanço da questão dos direitos das mulheres, né? E o que se deu por conta das feministas, né? E isso é o que a igreja não consegue entender, né? As feministas, elas tiveram um grande papel aí no avanço dos direitos das mulheres e nessa questão de trazer à tona a violência doméstica, né? Porque antes era privado, né? Inclusive na Suprema Corte dos Estados Unidos, todos os julgamentos eram não, mas isso você resolve em casa, né? Então não era visto como crime. Então elas tiveram esse grande papel de trazer tudo isso a público, né? Que a gente precisa tornar a violência doméstica algo público. E então teve um grande avanço aí nos direitos das mulheres, ainda precisa ter muito mais, e a gente precisa olhar para essa evolução da sociedade e acompanhar essa evolução da sociedade, né? O problema de muitos cristãos é que eles querem ficar lá em 1500, né? Ou pior ainda. Né? Então, mas também tem muitas pessoas que não são assim, que nem eu estava falando, assim, tem uma linha, né, de, por exemplo, interpretação da Bíblia que não interpreta essa questão da submissão do jeito que vocês estão falando, entende que o texto nunca falou que a mulher tem que se submeter ao marido, e que nunca tentou, né, que pelo contrário, assim, depois de Jesus veio, era uma sociedade muito desigual, e Jesus tentou trazer uma igualdade ali, as mulheres dentro daquela sociedade ali extremamente patriarcal e né, que oprimia mulheres, assim. Então vai ter outros estudiosos que estão falando sobre esse assunto, assim, que eu recomendo vocês lerem, assim. Depois a gente pode passar, né, alguns artigos. A gente também aqui não é teólogo. Ou talvez no futuro a gente pode organizar porque agora, como hoje o foco não é esse debate, aí mas no futuro, se vocês quiserem, a gente pode organizar um debate. Gente, eu não sou teóloga, eu sou advogada, então eu nem saberia. Não, mas não precisa. Os debates não precisam. Debate não é para você saber tudo, debate é para você debater mesmo. Não tem intenção de ser. Eu também não sou teólogo, eu sou bioinformata, eu sou formada em bioinformática. Então, assim. Talvez uma pergunta é sobre o Brasil sempre teve muita dificuldade, né? Recentemente, acho que 2 anos atrás, eles derrubaram a lei de defesa da honra, né? Que o homem podia matar a mulher para defender sua honra, né? O que me parece uma lei, eu diria que é uma lei, não sei só dessa lei, mas eu chutaria que essa lei tem origem cristã, né? Chutaria, né? Mas eu. Como é que é a lei? Mas assim, defesa da honra. Defesa da honra. Que o homem podia matar a mulher. Sim. E a honra dele era tão importante que podia matar a mulher. Que eu entendo, Luciano, que você é uma pessoa bem esclarecida e eu não quis dizer em relação a você. A gente está falando aqui desse contexto dessa mulher, que geralmente é essa mulher que acredita nisso. Eu estou falando desse contexto onde ela se submete a essa autoridade, né? Próprios versículos da Bíblia, do Novo Testamento, principalmente no livro de Paulo, o homem é a cabeça da mulher, ele é a autoridade sobre a casa, sobre a família, versículos como toda autoridade foi dada por Deus, e essa estruturação hierárquica que começa no lar e que vai seguindo hierarquicamente até chegar na concentração de poder na liderança política, né, que vai ajudar essa crença a manter o poder, a manter a situação de opressão, seja no macro ou seja no micro poder. E aí eu entendo assim que esse arquétipo, essa mulher nessa situação, como eu falei, ela é muito mais vulnerável, ela está num terreno muito mais propício. E eu até tenho uma teoria, não tenho provas, mas assim, que esses psicopatas perversos se travestem de líderes espirituais, né, cometem crimes absurdos, vai lá e pede perdão e vão lá se infiltrar nesse meio para cometer mais ainda crimes, até porque lá vai estar essas ideias sendo colocadas como válidas nessa moral. Como eu já disse, toda autoridade foi dada por Deus, não se pode questionar a autoridade, quem questiona é rebelde, e perdoar 70 vezes 7, porque afinal a gente tem que ter um bom coração e tem que estar sempre aberto a perdoar o irmão, o marido, quem quer que esteja cometendo coisas erradas. Então, assim, eu vejo como um modelo muito nesse sentido. E, inclusive, como eu falei, eu não saí por uma questão de experiência própria
de religião e deixei, inclusive, de acreditar em deuses, não por questão própria, mas por ver outras pessoas perto, crianças e principalmente mulheres, sofrendo essas situações de violências ínfimas, e que não há, de fato, nenhum Deus fazendo nada, porque se ele, de fato, existisse, ele faria, e quem tem que fazer somos nós. Então, por isso que eu sou uma pessoa, assim, ativista de ajudar as mulheres nessas situações, mas, claro, entendo essa perspectiva de chegar devagar nessas temáticas, porque a pessoa acha que você criticar a fé dela é criticar ela, e não é isso, porque senão a gente entra, como essa psicóloga que eu citei, a gente vai fazer com que legitime ela permanecer nesse espaço e a permanecer nessa ideia de uma mulher que é dentro desse padrão imposto por essa crença, né, dessa mulher inferiorizada, desde o Velho Testamento até o Novo, valendo menos metade das moedas que o homem valia, né, nada é por acaso, porque foi uma religião criada por homens para beneficiar homens. Tem uma feminista que eu até esqueci o nome dela, que ela fala uma frase incrível, que o sistema patriarcal misógino ele foi incrível para os homens, né? Porque até o mais pobre e fracassado dos homens consegue ter uma escrava doméstica em casa. Né? Então, assim, é nessa perspectiva que eu vejo. Eu não entendo que eu acho que você não é esse caso dessa mulher, mas, assim, grande parte das mulheres que sofrem violência são mulheres pobres, com baixo alfabetismo e que estão muito impregnadas nessa crença e que dificilmente conseguem sair por questão de codependência familiar, a família faz parte do meio, codependência financeira, né? A gente vê líderes religiosos que vão estar fazendo essas pregações lá, e aqui nas pequenas igrejas, mulher não precisa estudar, estudar não é importante, mulher tem que ser dona de casa, cuidar dos filhos, ser dependente. É esse tipo de discurso que é muito frequente, seja na Universal, na Igreja da Lagoinha, mas também nessas pequenas igrejas. Eu moro no interior do país e conheço de perto, conheço várias evangélicas que, infelizmente, estão, assim, se adoecendo de diversas formas, financeiramente, psicologicamente, socialmente, por causa de viver nesse meio. E é muito difícil você conseguir tirar essa pessoa desse meio, porque ela não consegue sair por toda essa codependência, né? Ela se identifica com tudo aquilo. Você quer falar alguma coisa? Eu acho que o que a gente parece que é um ping-pong aqui, é sobre realmente diferenças de perspectiva, né? Você, Kelly, acredita que a questão é meio que inescapável, essa questão dentro da fé cristã. Aí eu acho que não entraria no mérito, porque seria uma discussão muito mais longa para a gente ter, e não é algo que a gente também estava preparado para falar, assim, né? Porque assim, entendi. Esse geralmente é os debates clássicos entre cristãos versus ateus. Eu também não planejei para isso também, não. E às vezes nunca. Talvez para a gente caminhar para o final, né, já está fechando, talvez a gente poderia fazer uma definição um pouco mais precisa, né? Porque às vezes o termo é misoginia, feminicídio e às vezes machismo andam junto, né? Eu acho, assim, talvez da minha perspectiva, talvez seja um pouco equivocado, mas eu acho que o feminicídio é o estágio mais alto desses processos. Você vai ter primeiro a misoginia, né, que seria o ódio da mulher, né? Eu acho que é bom a gente lembrar que nem toda, o fato de você discordar com uma mulher, eu já vi às vezes mulheres que usam às vezes o termo misoginia como se fosse uma arma de discussão. Se você baixou discordar com uma mulher, que você não é misógino, né? Então, assim, às vezes é bom a gente também definir o termo, né? E talvez, o que é feminicídio? Qualquer assassinato de mulher, sei lá, vamos supor que uma mulher está sendo assaltada, né? E o assalto sai do controle e o homem atira na mulher. Seria feminicídio ou será que feminicídio é só quando há motivo, né? Talvez podia esclarecer isso um pouco mais. Olá pessoas, aqui é a Mari. Eu estou feliz porque ganhei um livro do professor Jorge Pires. Ele é doutor, é escritor e também tem um canal aqui, né, no YouTube que vocês podem acessar. Vou deixar o link aqui na descrição do meu vídeo que eu vou fazer falando um pouquinho assim a respeito desse livro, né, porque eu acabei de receber de presente, então eu não li ainda, né. Porém, dá para ter uma ideia, né, do que fala o livro. Obviamente, só dando uma olhada assim a gente já sabe. É sobre ateísmo. Já amei. Aí tá escrito assim, ó.
A Revolução Ateísta, a última minoria silenciada. A luta por liberdade de pensamento em um mundo pós-religioso. É volume 1. Introdução. Subentende-se então que tenha outros volumes, né? Volume 1. Ganhei o primeiro! Ganhei o primeiro, a introdução. E, enfim, eu adorei, né? Porque já deu para notar aqui que ele vai dar uma ênfase na Madeleine O'Hare, né? É de 2025, desse ano. Aí tem assim, nota aos leitores, escuta. Este livro é uma obra em constante movimento, assim como uma startup. Ele nasce imperfeito, mas cheio de propósito. Publico sabendo que pode conter erros de digitação e estrutura o pensamento, mas prefiro correr o risco de provocar o debate agora do que esperar uma versão perfeita que talvez nunca venha. Gostei disso. Se você encontrou um erro, uma contradição ou teve um insight, escreva para mim. Cada comentário recebido é como uma linha de código a mais na evolução desta ideia. Afinal, livros são menos monumentos e mais ferramentas. Muito bom. Aí tem aqui o contato dele, né? Para quem quiser escrever, super acessível, uma pessoa acessível, muito legal isso. Em homenagem à memória de Madeleine O'Hare, pela coragem em defender o ateísmo nos Estados Unidos. Aí o palavreado, mas pense numa mulher foda. Os Estados Unidos não merecia ela, sendo bem honesta. Pela coragem, sim, deixa eu reler, né? Em homenagem à memória de Madeleine O'Hare, pela coragem em defender o ateísmo nos Estados Unidos, por uma vida inteira em torno da causa dos ateístas, a última das minorias, título de um dos seus livros. Sim, aí o conteúdo tá escrito assim, ó, prefácio, preliminares, contextualização, introdução ao ateísmo e Madeleine O'Hare, e sobre Jorge Guerra Pires, que é o escritor do livro. Aí tem uma nota aqui no final do livro, na contracapa, que eu gostaria de ler para vocês, e aí eu acabo o vídeo, tá bom? Escuta. Atualmente, os ateus já chegam a 10% da população mundial. Contudo, no Brasil, esse número fica em torno de 1%. Em um mundo cada vez mais plural, ainda enfrentamos problemas com a diversidade de pensamento. O maior obstáculo brasileiro é o cristianismo. Com visões dogmáticas e um passado bem obscuro, a igreja ainda exerce força no coletivo, impedindo que o ateísmo cresça. Olha aqui a foto dele. Mas eu vou deixar aqui o link do canal dele para vocês acessarem com facilidade. Então já deu para perceber que é um livro super interessante. Tem ele para vender na Amazon. Hoje foi a indicação do livro sobre ateísmo do professor Jorge Pires para vocês, tá? A Revolução Ateísta, a última minoria silenciada. Para vocês, um cheiro e até a próxima. Tchau! Certo. Bom, o machismo seria muito mais aquela questão da violência simbólica, né? Onde há estruturas que vão naturalizar a dominação ali do homem sobre a mulher, né? E isso a mulher também vai internalizar qual que deve ser o papel dela dentro da sociedade. E então todo mundo vai agir conforme essa estrutura que é interna, né? Então, o machismo para mim não precisa ser algo que é externalizado. Né, nesse sentido. Já a misoginia já é quando acontece essa externalização, né, do machismo, e aí quando você realmente recebe algum comentário, algo do tipo, né, que vai te denigrir ali, vai denigrir a mulher. E o feminicídio, bom, aí ele já é o último ato ali da violência contra a mulher, onde ocorre a morte pelos simples fatos de ela ser mulher. Ela morre. Então, se houver, por exemplo, um caso de uma mulher que foi morta, ele não é feminicídio por default, né? Ele não é feminicídio automático, ele tem que ser analisado os motivos do assassinato. Tipo assim, se a mulher está atravessando a rua e aí o carro bate nela, não é feminicídio, né? Foi um acidente. Né? Então, o feminicídio ocorre quando essa mulher ela morre pelo fato de ela ser mulher. Tem até essa fala interessante
da ministra Carmen Lúcia, né, que ela, ultimamente, acho que ela tá quase se aposentando, então ela começou a ficar meio, parece que ela era meio caladinha, mas ela começou a ficar muito feminista ultimamente, né, acho que já está se aposentando, tá tentando aproveitar os últimos dias dela no STF, mas ela disse o seguinte, que no Brasil, a mulher, ela não é sujeito pleno, né? Ela é referência, né? Você fala, aquela mulher do lado aquela mulher loira do lado ali, ela fala que matar uma mulher para o nosso sistema é como se é mais fácil, porque a mulher não é sujeito pleno, né? A mulher não é um ser pleno. Talvez o nosso feminicídio nasce disso, né? A mulher ser vista como uma referência, como a Carmen Lúcia diz. Exato, a mulher, né, na nossa sociedade brasileira, a gente pode ver que a mulher, ela não ela tem os direitos, assim, né, ela é considerada igual ao homem desde a Constituição de 88. Então, assim, nós somos ainda muito crianças, né, nós estamos engatinhando ainda nessa questão dos direitos das mulheres, né? Nós temos uma Constituição aí muito nova, né, de 88, e somente ali é que a mulher foi considerada igual ao homem, né? E antes, então, ainda tinha muitas outras leis bizarras, assim, de que o homem tinha que dar permissão para a mulher trabalhar, enfim, né? O divórcio precisava de permissão dos pais. Isso, não tinha também direito à herança, várias questões assim. Então, a gente vai ver assim como agora nós somos iguais, só que a gente sabe que na prática não é assim, que a prática ainda precisa mudar muita coisa. Então, até mesmo a Lei Maria da Penha, né, que é considerada como uma das melhores leis, né, a favor da mulher no mundo. Mas, no entanto, assim, qualquer advogado que lida com vítimas de violência doméstica sabe que na prática, por exemplo, quando você vai ajudar uma mulher lá na delegacia, vai ajudar essa mulher a denunciar, é muito raro você pegar uma delegacia que seja boa, né? Preparada, né? Que tem uma delegada, acho que tem dificuldade, até delegada mesmo que sabe. É muito raro ter delegada, né, na delegacia da mulher. Então, já começa por aí o problema. Então, quando você está relatando esses fatos para um homem, muitas vezes o homem não entende o sofrimento da mulher, o que ela está sofrendo é uma violência, né? Então, eu sempre digo, você precisa estar junto com um advogado na delegacia, porque se você for sozinha, você vai sofrer muito, né? Porque realmente é um ambiente muito hostil. Então, a gente vê... Enfim, são vários casos que eu posso citar aqui, né, da violência institucional contra a mulher. Então, a gente vê que o nosso país realmente ainda... A mulher, ela é um nada, né? Que nem a ministra falou. Nós estamos caminhando para o fechamento. Você quer falar uma coisa, Léo? Não. Nós estamos caminhando para o fechamento e tem um ponto, talvez, que eu ia trazer para a gente já ir para o fechamento, que às vezes eu acho que o feminicídio é um tema muito delicado e complexo, ele tem várias faces, né? Acho que uma das faces, eu não digo que as mulheres fazem de propósito, mas eu morei um tempo no exterior, mestrado, doutorado, então eu acabei convivendo com outras culturas e morei com outras famílias também. E às vezes eu acho que o Brasil é um país muito violento, assim, eu digo violento em tudo, né? E, por exemplo, aquele famoso tapinha, né? Quando a mãe, é muito comum você ver a mãe dar um tapinha no filho, dar um grito, coisa e tal. Mas eu acho que muita violência contra a mulher acaba nascendo, mesmo inconscientemente, nisso, porque o homem aprende que existe um motivo para ser violento, mesmo que quando o homem mesmo que ele não tenha consciência disso, mas ele internaliza que a violência ela é justificável em alguns pontos, né? Então, assim, eu não estou dizendo que esse é o único motivo da violência, mas eu acho que, sem querer, as mulheres acabam contribuindo, né? Quando ela está educando o homem, né, quando é jovem, e usa de violência, né? Às vezes tapinha, o grito, coisa e tal. Então, eu acho que talvez o feminicídio ele vai muito além de simplesmente a gente ter delegacia, né? Vai também da própria... Às vezes a educação da juventude evitar, né, qualquer tipo de violência física, psicológica, para o homem não internalizar a forma de violência, né, que a gente vê. Eu não sei o que você acha. Com certeza as mulheres também são machistas, né? E elas só estão reproduzindo algo que elas internalizaram e aí elas vão ensinar ali para os seus filhos, mas também a gente sabe, por conta de pesquisas, que muitos desses agressores, eles vieram de lares onde tinha violência doméstica, né? Então, quando você não é curado, você tende a reproduzir aquilo que aconteceu com você. Então, muitos desses agressores, e óbvio que isso
não vai retirar o fato de que o homem ele faz isso com a mulher pelo fato de ele poder fazer isso com a mulher, né? Pelo fato de que ele acha que ele tem uma dominação sobre essa mulher. Mas ele ter sido criado num lar com violência doméstica, isso facilita, né? Da mesma forma que que o álcool e as drogas, né? Elas não são a causa, mas elas são facilitadores, né? Para essa questão da violência doméstica, assim como textos bíblicos e uma interpretação aí fundamentalista da Bíblia. Eu queria até comentar sobre isso, porque assim, essa semana retrasada aconteceu um episódio de um professor na escola onde eu trabalho, na reunião de pais, a gente falando sobre mau comportamento dos estudantes, e um detalhe assim, que a escola tem muita violência. O tempo todo tem que estar separando briga, que eles estão se ofendendo, se xingando, se batendo, eles quebram a caneta para ficar uma ponta para furar um ou outro. E aí, inclusive, uma hora assim no corredor, uma mãe falando: eu não sei mais o que eu faço com esse menino, eu espanco ele todo dia, e a coordenadora viu, foi tipo assim, nem vou intervir nada. E aí, inclusive, um professor em sala fala: às vezes eu entendo que precisa bater mesmo, que essas crianças estão descomportadas, porque eu me tornei um bom homem porque eu apanhei, eu até fui espancado pelo meu pai, talvez eu não tivesse sido isso. E aí eu fiquei assim bem de cara, né? Porque assim, dentro da psicologia da educação, o que a gente entende atualmente? É que assim, além de quebrar vínculos, gerar trauma, ela repete ciclo. A violência, a criança, ela aprende com os pais que não se resolve as coisas pelo diálogo. E ela vai resolver na escola também como? Meu pai resolve, minha mãe resolve, comigo como? Me batendo, me espancando. Como que eu vou resolver o problema de violência com os meus colegas? Vou bater e espancar os meus colegas. Então, isso reflete em toda a sociedade. E aí, inclusive, eu recebi uma advertência, assim, falada, né? Ai, mas você acha que você falando isso vai influenciar alguém? Eu falei, olha, se eu não entendesse que a minha fala como professora, como autoridade dentro de um espaço, entendendo o micropoder, não tivesse nenhuma interferência, eu não seria professora. Professor, a gente tem uma autoridade para falar. Um pai de família tem uma autoridade, uma mãe tem uma autoridade sobre a criança, né? E aí a gente entendendo isso, e aí eu trazendo de novo essa questão da codependência. Muitas vezes, esse rapaz mesmo, esse professor que falou isso, para não negar o seu pai, porque ele ama esse pai, ele não quer negá-lo, até porque lá ele é cristão também, nessa Bíblia fala, tem que honrar pai e mãe, né, independente de qualquer coisa. Então, assim, não se tem um posicionamento, e por causa dessa codependência criada, emocional, de que isso é errado. Então, eu não posso condenar a violência que eu sofri do meu pai, ou a violência que eu sofro do meu esposo, ou a violência que eu sofro da minha mãe, ou do pastor, porque eu tenho que aceitar essa autoridade e que eu tenho que manter o vínculo da família, e que eu tenho que respeitar essa autoridade, independente de qualquer coisa. Esse ciclo de violência, ele está muito conectado com essa dependência, como se a gente fosse sempre ser uma pessoa do mal, por questionar essas autoridades e essas violências que acontecem. E quando a gente explica isso, como que funciona esse ciclo na psique humana, eu, por exemplo, consegui me curar depois de entender tudo isso, porque assim, eu não conseguia entender por que eu sentia raiva, né, da minha progenitora, que tanto me batia, e eu não conseguia deixar de sentir essa raiva, e eu me condenava, principalmente quando eu era cristã, porque eu sentia essa raiva e eu não conseguia obedecer o que os líderes religiosos falavam, você tem que perdoar, você tem que esquecer. Não, eu sentia raiva. E eu não conseguia fazer esse perdão. Então, foi fazendo, entendendo de psicologia, fazendo terapia, que eu entendi que eu não preciso perdoar e que está normal, que é normal você sofrer violência e você perder vínculo afetivo com a pessoa que te violenta. Então, às vezes, eu acho que a gente tem que entender isso enquanto sociedade, até para que a mulher também entenda isso, que ela pode não querer perdoar o que ela sofre, e está tudo bem, ela não vai para o inferno por isso, e que a criança também não tem, e você mesmo adulto, não tem que passar pano e honrar essa autoridade, esse pai, essa mãe que te violentou, que está tudo bem também sobre isso. Porque é só assim que a gente vai quebrar esse ciclo de violência que se repete de geração a geração. Exato, eu acho que nesse caso, né, alguém deveria chamar o conselho tutelar nesses pais que estão batendo,
né? Seria a solução. Mas aí entra o problema com o conselho tutelar no Brasil, está dominado pelos evangélicos, já bem conhecido. A Universal, por exemplo, em São Paulo domina. Então a gente está na boca sinuca, porque a própria Angela Soligo falou isso aqui no canal e qualquer pessoa que pesquisa sabe, né, que o conselho tutelar, que deveria ser o espaço neutro, está dominado pelos cristãos evangélicos. É sério, porque nos conselhos tutelares que eu conheço não é assim, não. Eles não funcionam muito bem, porque... Né, Mas depende muito da região, porque, por exemplo, uma vez eu vi o último conselho tutelar, acho que não sei se foi o último, né? E acho que São Paulo ficou dominado basicamente pela Universal, né? A professora Soligo, por exemplo, que teve aqui, falou a mesma coisa, né? Aquela professora de educação da Unicamp. Então, assim, eu não sei, talvez seja por região, talvez a sua região não seja tanto, mas isso virou até piada em alguns programas de humor, né? Sobre eu já vi alguns vídeos na internet dos caras se candidatando. Eu acho que só sobre essa questão do ciclo da violência é importante também lidar com a cura dos agressores, né? E isso eu e a Lúcia estamos pesquisando para o documentário também, sobre como isso é importante lidar não só com a pessoa que sofreu, mas com a pessoa que perpetuou o abuso, né? Ou a agressão, para que ele entenda a atitude que ele fez e esse ciclo seja quebrado, né? Porque senão ele vai só... ele para de bater nessa mulher, vai encontrar outra mulher para que ele possa agredir também, né? Então, mas até a própria mulher, né? Às vezes até a própria mulher mantém o ciclo de violência, quer dizer, ela sai de uma relação abusiva e entra em outra relação abusiva. Por isso que é muito importante esse trabalho de lidar com trauma, essa questão psicológica dentro dessas vítimas, tanto com as vítimas quanto os agressores, né? Então é muito trabalho pela frente. Para a gente fechar, então, eu sei que não é uma coisa fácil, eu sei que não é fácil, mas qual seria o conselho que talvez a ideia que vocês teriam para as escolas? Porque acho que o feminicídio, como eu já disse, ele não é uma questão somente de polícia, não é somente prender os homens, mas tem que ser um ciclo dentro da família. E as escolas, se essas escolas conseguem fazer alguma coisa, o que as escolas poderiam fazer, né? Com certeza, eu acredito que atualmente a educação das crianças tem que vir em primeiro lugar, porque é muito difícil a gente conseguir mudar um agressor, né? Muito, muito difícil que esse agressor ele mude e venha a entender que o comportamento dele é tóxico, é errado, mas quando a gente começa desde pequeno ensinando essas crianças, né, o respeitar as mulheres e também inclusive, a gente está vendo muito esses discursos dos Red Pills, né? E os adolescentes estão muito na internet e os pais nem cuidam quase das crianças, né? Deixam o iPad que cuida. Então, isso assim, tudo a gente está vendo esse aumentar aí da violência contra a mulher, né? Ultimamente, assim, eu vejo muitas notícias sobre isso, grupos de WhatsApp, meninos, adolescentes falando, qual menina é que eles iriam estuprar. Então, eu realmente, assim, acredito que hoje em dia a gente precisa prestar atenção nas crianças e adolescentes, assim, e as escolas precisam educar, né? Educar eles sobre violência doméstica. No véu da noite, a cidade em chamas, o eco da razão se apaga nas almas. Nas ruas de Alexandria ela caminhou, entre estrelas e números a verdade buscou. Mas o medo e a fé, com ódio e com cruz, apagaram sua luz, negaram sua luz. Hipótese, a última chama que não... Olá. É com muito orgulho e prazer que eu lanço meu mais novo livro, né? A Revolução Ateísta. Esse livro será dividido em vários volumes, né? Esse primeiro volume vai falar sobre uma introdução. Nesse primeiro volume eu falo de vários assuntos, né? O livro tem como objetivo ser algo bastante reflexivo e pensativo, né? O objetivo é desafiar o leitor. O livro fala de questões como política, moralidade e outros assuntos. Basicamente todos os assuntos sobre o ateísmo é abordado no livro. Então eu convido vocês a conhecer o livro, A Revolução Ateísta, disponível em várias plataformas. Que o meu mais novo livro, né? O meu mais novo livro já está disponível, né? Já está disponível para adquirir, né? O meu mais novo livro
já está disponível, né, que é a Revolução Ateísta, e já está disponível para quem quiser comprar, né? Ele está disponível em várias plataformas, né? E agora eu coloquei uma nova plataforma, chama Combo, né? Que é uma plataforma. Eu vou colocar para vocês o link, mas agora está em 3 plataformas diferentes, né? Amazon, Google Books, né? Google Books e esse Combo, né? Que acho que o nome é Combo, né, que é uma plataforma internacional. E também em vários formatos, impresso, audiolivro, Kindle e e-book no formato Google Books, né? Que você pode ler no browser, no smartphone. Luz contra as trevas jamais vão calar. Que sua morte seja um grito no ar. Menos fé, mais razão nunca parar. Eles rasgaram os livros, tentaram sumir com a voz que ousou o dogma ferir. Mas a chama da mente não pode morrer. Nos olhos dos livres ela vai renascer. E bate a última chama queimar. Perfeito. Aquela, você tem alguma adição ou a gente pode fechar? Você tem alguma coisa para falar? Eu acho que é isso mesmo. E a escola, né? Você falou de chamar o conselho tutelar, vai ser um problema, porque vai ter que chamar para quase todo mundo. E aí acaba que entre aspas, cultural. E aí, como mudar essa cultura, né? De violência? Eu acho que vai levar aqui pelo menos umas 2 gerações até de fato mudar, né? Porque tem todas essas questões da crença, da codependência, né? Uma criança também que é codependente, uma mulher também que é. Então, é toda uma estrutura social criada nisso. Quanto mais no interior, menos acesso à informação. Muitas vezes a escola ela permite um ensino religioso, uma versão da história religiosa cristã. Então, é muito difícil você tratar de temas tão sensíveis para essas pessoas, porque, como eu disse, elas se identificam e acham que criticar a crença dela ou a ideologia dela, de alguma forma, é um ataque a ela e não é uma discussão de ideias. E é muito difícil, porque são pessoas que são criadas para acreditar eu falo que é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. E não que a gente pode se reconstruir enquanto indivíduo, a gente pode mudar de crença, a gente pode interpretar como você faz a Bíblia da sua maneira, né? Assim como, por exemplo, se alguém chegar para mim, Kelly, tem esses ateus aqui, como Rousseau. Rousseau, ele, da Revolução Francesa, né? Ele, por exemplo, era um cara machista, ele defendia o direito ao voto, a democracia, a igualdade, mas ele falava que mulher tinha que ficar dentro de casa, que mulher não podia votar, não era cidadã. Então, assim, mesmo dentro do ateísmo, a gente vai encontrar, e assim, é só com uma visão crítica, um pensamento crítico, de fato, a todas as ideias, porque a gente pode ter coisas boas, obviamente, em crenças religiosas, mas se a gente tiver pessoas que estão acreditando cegamente de que há um Deus protegendo todo mundo e que a gente tem que aceitar tudo que essa liderança fala, aí o terreno para os abusos é muito mais fértil, é muito mais provável que aconteça, e as pessoas têm que abrir os olhos em qualquer sistema de crença ou político que tiver, para ter um olhar atento, que a gente precisa cuidar de nós e das nossas crianças. Mas parabéns, eu quero muito ver o documentário de vocês, parabéns pela coragem também de serem desigrejados, né, e continuarem aí firme na fé e na luta de vocês, e quero ajudar a divulgar o trabalho de vocês. Sobre o que você falou, com certeza essas mulheres vão achar que é um ataque à fé delas, quando você falar alguma coisa desse tipo. Por isso que é tão importante que os cristãos, e é por isso que a gente se movimenta nesse sentido, para que porque essas mulheres, elas gostam de Deus, elas não querem largar Deus. Então, por isso que é tão importante os cristãos virem com uma perspectiva diferente, de que elas não precisam viver a fé nesse nível fundamentalista e conservador, e que tem outras interpretações que a gente pode conversar, a gente pode pensar criticamente. Então, por isso que eu acho que é importante que cristãos falem com essas mulheres, e esse tem sido o meu trabalho. E, inclusive, só vou terminar contando essa história, eu tenho uma pessoa que eu ajudei uns tempos atrás, ela era da congregação, e ela veio me procurar porque ela queria muito sair do casamento dela, era um casamento abusivo,
Enfim, ela já estava muito certa que ela queria sair, a gente foi conversando, ela veio perguntando sobre todas essas questões, mas o divórcio, será que Deus vai ficar bravo comigo? Todas essas questões, assim, que a mulher cristã tem, e a gente foi conversando, e eu falei para ela, o seu problema não vai ser sair do casamento, porque ela queria muito sair do casamento. O seu maior problema vai ser sair da seita que você tá, que é a congregação. Porque a questão é que a fé é algo tão profundo na pessoa, tão profundo, que. E por isso que a gente fala sobre o abuso espiritual, porque o que mais machuca não vai nem ser a violência doméstica, mas vai ser o abuso espiritual que essa mulher sofre dentro da igreja. Porque a fé é algo tão profundo que nem um marido, um namorado consegue causar tanto estrago assim que nem a religião consegue. E é por isso que eu penso assim, diferente de você, Kelly, eu tento olhar com compaixão e tento vir com essa perspectiva cristã para essas mulheres, para desconstruir esse tipo de pensamento e mostrar que elas podem sim, que nem eu, viver de uma forma saudável. Léo, você quer falar alguma coisa para fechar? Eu acho que só complementando, acho que nós dois, eu sei, eu e a Luciane, nós somos completamente a favor de pensamentos críticos, né? E eu queria incentivar você, Jorge, Kelly, a procurarem esse outro lado do cristianismo também, senão a gente fica apegado tanto a esse lado tão terrível, assim, e eu entendo, porque é o que chama mais atenção e é o que está todo dia aí nos amedrontando, tanto vocês quanto a gente também, né? Mas que existem avanços e outras coisas acontecendo dentro do cristianismo que são positivos. São essas mudanças que talvez vocês não enxergam ainda, mas que vale a pena procurar, né? E não ficar tão... se segurar tanto nessa parte, que lidaria com essa questão dos evangélicos no Brasil atualmente, teologia do domínio, que são realmente coisas muito complicadas, né? Nesse assunto, tem um livro muito, muito importante que tem em português que chama Jesus e John Wayne, que fala todo sobre essa questão, tanto da construção dessa questão da família, no contexto americano, dessa família nuclear cristã, que é uma coisa bem recente, né? O estado que nós encontramos ela hoje. E eu incentivo todo mundo a buscar esse material que tem em português para entender como o que a gente está vivendo está estruturado, assim, da onde que veio todas essas ideias. Tem vários trabalhos interessantes de história. Eu acho que principalmente esse e a construção da feminilidade bíblica, que são esses textos críticos de dentro, né, da perspectiva cristã, que ajudam a entender todos esses pormenores do que está acontecendo, assim. Eu concordo plenamente. Eu, por exemplo, eu sou rodeado de cristãos. Eu sou um ateu que eu conheço. Então, assim, são pessoas excepcionais, né? Às vezes, quando eu falo que a mídia que nos bombardeia, né, com aqueles cristãos fanáticos, mais coisa e tal, e é fácil de esquecer mesmo. Por isso que eu achei importante falar um pouco sobre... assim, eu tentei falar um pouco sobre que tipo de cristãos que vocês são, exatamente para poder mostrar para o pessoal, especialmente o público ateu, que nem todo cristão que aparece online, porque a gente sabe que no dia a dia, e eu tenho vários exemplos, meus amigos, meus padrinhos, sou de família simples, então meus padrinhos são todos cristãos, eu morei em família, então assim, tem um ateísta famoso, né, que esqueci o nome dele agora, mas o Penny, acho que é Penny, o nome dele, falou, eu não sou ateu porque os cristãos são ruins, né, os cristãos são bons, né, e quando comenta... Mas a questão é que o extremismo, às vezes, acaba falando mais alto. Mas eu fico com o convite no futuro, para vocês voltarem, falarem mais, e talvez a gente organizar algumas conversas para mostrar para o público mesmo esse lado do cristianismo, que muitas vezes aparece na vida privada, mas não aparece na mídia, né? A mídia foca no cristianismo ou apologético cristão, ou foca naquele cristão mais radical. Vou pedir que vocês não fechem a janela, porque eu vou despedir de vocês em privado, eu vou fechar a live. Tá, eu posso só falar um minutinho? Claro. Eu agradeço aí o convite, eu já entendo o papel de vocês, acho super relevante, tem que ter pessoas como vocês,
para abrir essa brecha, né, dessa outra interpretação crítica, que tem um monte, assim como eu disse, no ateísmo também tem, todas as religiões são assim, mas eu também entendo o meu trabalho, a minha relevância em relação, assim, a pegar esses que já conseguiram ver o cristianismo de uma forma crítica e também enxergar esse outro lado. Eu já estive nesse lugar de vocês, de desigrejada, por um tempo, até procurando sentido, né, dentro de outras igrejas, ou que também não eram igrejas, né, que não funcionava com o templo exatamente, era formado em células de discípulos, mas eu entendo que todas têm muito essa ideia da estrutura patriarcal, familiar, cristã. Eu tenho ótimas experiências com vários cristãos, mas também tenho péssimas experiências com vários cristãos, especialmente os de extrema-direita bolsonarista, que são bastante misóginos, assim, são horríveis, mas tem também foram famílias cristãs que me ajudaram em vários momentos que eu precisei. Então, mas eu me sinto muito mais confortável, mais feliz, mais plena, vivendo, inclusive, sem esses pesos de condenação ou esperar uma outra vida, e entendendo que é o aqui e agora, e que é aqui e agora que a gente tem que ajudar quem precisa. Para mim, isso faz muito mais sentido, mas parabenizo vocês, agradeço o convite, e é isso, gente. Boa noite. Tá, aí eu vou pedir de vocês em privado. Antes de eu fechar, queria lembrar o pessoal que meu livro, que está a ver com essa live, que é Desinformação, né? Ele tem um foco mais em desinformação e vocês podem colocar no link, comprar aí no link, no QR Code, na parte de cima. Vou fechar a live e vou despedir de vocês em privado. Um momento, por favor. Abração a todos e até a próxima. Não preciso do céu, nem de inferno pra temer. Sou apenas um ser tentando entender, e o pensamento me faz viver. Não preciso do céu, nem de inferno pra temer. Quero apenas ser, tentando aprender. A liberdade me faz viver. Estou tão cansado de culpas, de pecados que não são meus. Eu sei, mas o que posso fazer? Preciso de espaço pra ser. Me deixe tão cansado de crimes em nome da fé, de pecados que são meus, mas que não são pecados. Eu sei mais o que posso fazer. Preciso de espaço pra ser. Me deixe aprender. O céu é só uma promessa. Eu tenho pressa. Vamos nessa. Caminhar com os pés no chão, buscar minha razão, e o pensamento me faz viver. O céu é só uma promessa para quem tem pressa. O inferno é só ameaça para quem ameaça.